Título: Discurso perante a Sociedade dos B'nai B'rith, BRITH, 1941-1926. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução de James Strachey parece ser a primeira para o inglês. Algumas frases dela foram apresentadas numa nota de rodapé, na página 312, The Origins of Psychoanalysis, 1954. A tradução inglesa de Freud, 1950a. Esse discurso foi lido em nome de Freud numa reunião dos B'nai B'rith, realizada em 6 de maio de 1926, em honra ao seu 70º aniversário. Fora precedido por um discurso laudatório feito pelo seu médico, o professor Ludwig Braun. Os B'nai B'rith, filhos da aliança, são uma ordem que representa os interesses judeus, culturais, intelectuais e caritativos, originalmente fundada nos Estados Unidos em meados do século XIX. Tem lojas filiadas em muitas partes do mundo. Como se verá adiante, Freud filiou-se ao Grupo de Viena em 1895 e durante muitos anos foi frequentador assíduo de suas reuniões, realizadas em terças-feiras alternadas. De tempos a tempos, ele próprio pronunciou conferências ali, havendo os temas de algumas delas sido registrados. 2 conferências sobre sonhos em dezembro de 1897. Freud, 1950, a Carta 78. Outra não especificada em março de 1900, Carta 130, sobre la fécondité de Zola, em 27 de abril de 1900, Jones, 1953, sobre la révolte des anges de Anatole France, Sachs, 1945, e a segunda parte de suas reflexões para os tempos de guerra e morte, em 1915, Jones, 1955. Agora vamos para o texto. Ilustradíssimo grão-presidente, ilustríssimos presidentes, caros irmãos, agradeço-vos as honrarias que me prestastes hoje. Sabeis porque não podeis ouvir o som de minha própria voz. Ouvistes um dos meus amigos e alunos falar do meu trabalho científico, mas é difícil formar um julgamento sobre tais coisas e por muito tempo ainda ele não pode ser alcançado com segurança. Permite-me acrescentar algo que foi dito por aquele que é tanto meu amigo como o médico que vela por mim. Gostaria de dizer-vos em breves palavras como me tornei um dos vossos e o que procurei de vós. Aconteceu que nos anos a partir de 1895, fiquei sujeito a 2 poderosas impressões que se combinaram para produzir o mesmo efeito sobre mim. Por um lado, alcançar a minha primeira compreensão interna, insight, das profundezas da vida
dos instintos humanos. Eu vira certas coisas que eram tranquilizadoras e mesmo de início assustadoras. Por outro, a comunicação das minhas descobertas desagradáveis teve como resultado a ruptura da maior parte dos meus contatos humanos. Senti-me como se fosse desprezado e universalmente evitado. Em minha solidão fui presa do anseio de encontrar um círculo de homens de escola de caráter elevado que me recebesse com espírito amistoso, apesar da minha temeridade. Vossa sociedade foi-me indicada como o lugar onde tais homens deviam ser encontrados. O fato de vós serdes judeus só me poderia ser agradável, pois eu próprio sou judeu, e sempre me parecera não somente indigno como positivamente insensato negar esse fato. O que me ligava ao povo judeu não era, envergonho-me de admitir, nem a fé, nem o orgulho nacional, pois sempre fui um descrente e fui educado sem nenhuma religião, embora não sem respeito pelo que se denomina de padrões éticos da civilização humana. Sempre que senti inclinação pelo entusiasmo nacional, esforçava-me por suprimi-lo como sendo prejudicial e errado. Alarmado pelos exemplos de advertência dos povos entre os quais nós, judeus, vivemos. Mas restavam muitas outras coisas que tornavam a atração do mundo judeu e dos judeus irresistível, muitas forças emocionais obscuras que eram mais poderosas quanto menos pudessem ser expressas em palavras, bem como uma nítida consciência de identidade interna, a reserva segura de uma construção mental comum. E além disso havia uma percepção de que era somente a minha natureza judaica que eu devia duas características que se haviam tornado indispensáveis para mim no difícil curso de minha vida. Por ser judeu, encontrei-me livre de muitos preconceitos que restringiam outros no uso de seu intelecto, e como judeu estava preparado para aliar-me à oposição e passar sem consenso a maioria compacta. Assim foi que me tornei um dos vossos, tive minha parcela em vossos interesses humanitários e nacionais. Angariei amigos entre vós e persuadi meus próprios e poucos amigos restantes a se filiarem à nossa sociedade. Não houve absolutamente qualquer dúvida em convencer-vos das minhas novas teorias, mas numa época em que ninguém na Europa me dava ouvidos e ainda não tinha nenhum discípulo, mesmo em Viena, vós me concedestes vossa amável atenção. Vós fostes o meu primeiro auditório. Durante cerca de 2/3 do longo período que decorreu desde meu ingresso, persisti convosco de maneira conscienciosa e encontrei refrigério e estímulo em minhas relações convosco. Vós tendes sido bastante amáveis. Hoje, para não incriminar-me de que durante a última terça parte do tempo me mantive afastado
de vós. Estive sobrecarregado de trabalho e as exigências ligadas ao mesmo pesaram sobre mim. O dia deixou de ser bastante longo para que eu frequentasse vossas reuniões, e logo meu corpo começou a rebelar-se contra uma refeição tomada tarde da noite. Finalmente sobrevieram os anos de minha doença, o que me impede de estar entre vós, até mesmo num dia como o de hoje. Não posso dizer se fui um autêntico filho da aliança no vosso sentido da palavra. Estou quase inclinado a duvidar disso. Muitas circunstâncias excepcionais surgiram no meu caso, mas de uma coisa posso assegurar-vos, que vós muito significastes para mim, e muito fizestes por mim durante os anos nos quais fiz parte de vós. Peço-vos, portanto, que aceiteis meus calorosos agradecimentos, tanto por esses anos como por hoje. Vosso em W. B. E. Sigmund Freud.